Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E imagina, galera, o seguinte cenário. Frieza, ao invés de eliminar o Kuririn em Namek, ele elimina o Piccolo. E dessa vez é o Gohan quem vai ao Super Saiyajin. E assim, essa é uma pergunta que me fazem frequentemente. Como seria se o Gohan se transformasse em Super Saiyajin no lugar do Goku? Faria alguma diferença ou não? Bom, nesse vídeo eu trago uma opinião realista sobre o assunto. Assista até o final e depois me conta o que tu acha, beleza? Primeiro de tudo, a pergunta correta não seria e se, mas sim será. Será que o Gohan poderia se transformar em Super Saiyajin naquela época? E se pudesse, quão forte ficaria? É isso que vamos tentar descobrir nesse vídeo. Mas antes, eu queria, galera, esclarecer alguns mitos sobre a transformação de Super Saiyajin. Certamente, se eu perguntar o que fez o Goku se transformar em Super Saiyajin em Namek, a maioria de vocês irão responder: por causa da morte do Kuririn, estou certo? E assim, eu não digo que essa resposta esteja errada. Na verdade, ela está incompleta. Porque responder que foi apenas por causa da morte do Kuririn cria uma ideia errada de que basta ficar furioso para se transformar em Super Saiyajin. E isso não é verdade. A fúria, galera, não é a causa, mas sim a consequência. Deixa eu explicar melhor. Causa é o que vem antes. Agora, o que veio antes do Goku se transformar? Primeiro, luta intensa com Vegeta na Terra, passou por vários Zenkais, ainda mais usando o Kaioken. Depois treinou numa gravidade 100 vezes maior em sua ida para Namek, quase morre contra Ginyu, vai para a Câmara de Recuperação e sai de lá com 3 milhões de poder, ou seja, Goku saiu de 8 mil para 3 milhões, sem contar o aumento de força durante aí a sua luta contra o Frieza, porque certamente ele sofreu também aqui mais Zenkais. Então, galera, Goku se transformou em Super Saiyajin porque estava pronto, ele estava preparado para isso. Tinha um corpo bem treinado, um poder altíssimo para os padrões normais de um Saiyajin, e aí vem a consequência, a morte do Kuririn, que serviu de gatilho para a transformação. Se o Goku não estivesse preparado fisicamente para receber esse poder, ele poderia gritar até o cu cair da bunda, mas não iria se transformar. Fazendo aí uma analogia, imagina que tu consiga levantar apenas 50 quilos no máximo. Não existe motivação ou grito que te faça levantar 100 quilos de uma hora para outra se tu não se preparou ou não treinou para isso. E o Super Saiyajin funciona mais ou menos dessa forma. Só que existe um elemento aqui que é muito mais importante do que qualquer outra coisa: a quantidade de poder. Porque não adianta só ter um corpo preparado, bem treinado, se tu não tem poder alto para realizar a transformação. O Akira, galera, nunca disse um número exato de poder necessário para se transformar em Super Saiyajin. O que ele diz é que precisa ter um alto poder. Só que, se a gente olhar para a história, Goku, quando vai lutar com Frieza, tinha 3 milhões de poder. Eu não acredito que o Vegeta, Trunks, Gohan e até mesmo o Goten tenham se transformado com menos de 3 milhões. Então, basicamente, esse seria o mínimo de poder para se transformar em Super Saiyajin. Mas aí eu sei que tu deve ter lembrado do Bardock daquele especial, que se transformou com 10 mil de poder, não é verdade? O que pra mim não faz sentido, porque o Super Saiyajin dele, levando aí em consideração o multiplicador de 50 vezes, era tão forte quanto a primeira forma do Frieza. E o Bardock nunca treinou para segurar um poder como esse. Lembra do Gohan na Sala do Tempo? Veja que em uma de suas tentativas de se transformar, ele quase consegue, mas acaba se esgotando, justamente porque ainda precisava de treinamento para dominar. O Trunks do futuro, da mesma forma, sofreu muito para conseguir. Goten e Trunks, por mais que tivessem o fator genético contribuindo para o aumento de poder, o próprio Goten conta que eles brincavam de lutinha, o que para o potencial deles já ajudava muito como treinamento. Então, com base em tudo isso que falei, Gohan poderia se transformar em Super Saiyajin em Namek? E a resposta é: claro que não. Gohan não tinha, galera, estrutura para segurar um Super Saiyajin. Já foi difícil para ele na saga dos androides, período em que era muito mais forte, imagina em Namek. O treinamento que ele teve com Piccolo não foi focado em aumento de poder, foi sobre controle emocional, sobrevivência, disciplina em batalha. Diferente do Goku, que fez um treinamento mais técnico focado em domínio, com o objetivo de reduzir o desgaste de energia, estresse emocional e consumo de Ki. Nesse momento da história, em Namek, Gohan não tinha resistência e controle para um Super Saiyajin, e muito menos emocional para segurar uma transformação como essa.
E outro fator que ele não tinha, e esse é mais importante, era o poder necessário. Lembrando que o Gohan começa a saga Namek com 1.500 de poder, depois ele vai para 14.000, depois de desbloquear seus poderes com o Grande Patriarca. E algumas pessoas dizem que ele chegou a 200.000 contra a segunda forma do Freeza. Lembrando que o Gohan também lutou contra a forma final do Freeza e bateu na lagartixa, com 200.000. Eu duvido muito que ele poderia fazer isso, né galera? Mas ok, vamos supor que o Gohan tinha de fato 200.000, e com esse poder ele vai ao Super Saiyajin, o que ainda seria muito abaixo dos 3 milhões iniciais do Goku. Mas digamos que foi possível, Gohan, com 200.000, se transforma em Namek. Resultado, seu poder final seria de 10 milhões. E como esse poder se compara ao do Freeza? Olha só, ele, galera, seria muito mais forte que a primeira forma do vilão, que é de 530.000. Seria também muito mais forte que a segunda forma, que é de 1 milhão. Mais forte que a terceira, que gira em torno de 2 a 3 milhões, mas quando o Freeza fosse a sua forma final, usando 50%, aí já não daria mais para o nosso garoto, porque o Freeza tinha 60 milhões aqui. E se considerarmos o seu estado 100%, estamos falando, galera, de 120 milhões de poder. Comparando aí aos 10 milhões do Gohan, sem chance. Por mais que muitos tentem defender que seria algo incrível e que o Gohan ficaria muito mais forte que seu pai, o cenário realista é que ele nem conseguiria se transformar de fato, pelos motivos que citei. Eu sei, é legal pensar nessa possibilidade e imaginar como a história tomaria outro rumo. E só de pensar como seria incrível ver o Gohan atingir essa forma, já passa aquela sensação da saga dos androides, onde ele brilhou e foi melhor que seu pai. Mas o pessoal esquece, galera, que ali era um momento totalmente diferente do garoto. Mas é isso, me conta aqui o que você acha sobre o assunto. Pensa da mesma forma? Tem uma opinião diferente? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!